Nossa massa de chocolate pronta. Tá vendo que tem vários buraquinhos aqui, ó? Isso aqui é ar, tá? Que nós incorporamos, ó, fofinha. Eu aperto, ela afunda e volta. Aperto, funda e volta, ó. Essas bolhas aqui é tudo ar. Olha. Retirei do forno, coloquei sobre a grade para poder estar resfriando. Eu não tenho essa grade própria de resfriamento, coloco em cima da grade do fogão, tá? Quando eu não tinha grade, o que eu fazia? Eu pegava a grade da geladeira, que agora as grades vêm de vidro, né? Mas antigamente vinha aquelas gradezinhas. Tirava da geladeira, colocava resfriando ali e depois voltava, tá? A grade vai fazer com que minha massa tenha uma durabilidade maior, tá, gente? Aqui o calor vai sair tanto por cima, nas laterais e no fundo. Quando eu resfrio na bancada, eu retenho o calor e isso faz com que minha massa perca a validade, fique mais perecível, tá bom? Laísa, e se eu precisar fazer um bolo maior, por exemplo, você falou que esse rendimento é 25 pessoas. Se eu precisar dobrar essa massa, como eu divido nas 4 assadeiras, porque você colocou 250 gramas, como faria? Aqui a gente fez uma receita com 6 ovos para render em 4 assadeiras, né? Se eu fizer uma receita e meia, eu vou aproveitar essa receita para uma assadeira de 25 centímetros. A de 25 já vai me servir 30, 35 pessoas. Aí eu quero fazer uma forma de 30, então vou fazer 2 receitas, que vai servir a 40, 45 até 50 pessoas. Eu bato essa massa todinha, depois eu peso esse volume e vou dividir pela quantidade de assadeiras que eu tenho para saber a proporção de massa que vai em cada assadeira, tá? Quando a gente divide a proporção, eu sempre vou ter os discos do mesmo tamanho, né, gente? Quando a gente coloca no olho, um sai muito fininho, um sai muito grosso, aí na hora ele não fica bem apresentável, ele fica feio, ainda mais que não vai cobertura na lateral. Gente, então agora nós vamos montar o nosso naked de brigadeiro, tá? Aqui eu tenho um aro. Eu posso montar esse bolo na própria assadeira? Posso, né? Desde que sua assadeira seja alta. Eu não tenho assadeira alta e quero montar aqui dentro. Consigo? Consigo. Só que eu vou depender de quê? De um apoio lateral. Então, nesse caso, a gente vai usar o quê? Um acetato, né? Um acetato alto para poder ter o quê? Uma parede de proteção para que eu consiga montar e sobrepor as massas e o recheio. Aqui o meu aro, ele não tem o quê? Fundo. Então, vou fazer um fundo falso aqui com plástico filme. Vou passar aqui umas 3 camadas de plástico. Segunda camada. E a terceira camada. Fiz um fundinho de proteção aqui dentro do meu aro, tá? Aí aqui dentro desse fundo eu tenho que vir com um disco de isopor, que vai ser o quê? Minha base de apoio, do mesmo diâmetro do meu aro. Tem um disquinho de 20 centímetros, vou colocar ele aqui dentro, tá? Então já tenho o aro com plástico filme e o fundinho de isopor, ok? Aqui eu tenho o meu brigadeiro cremoso, a nossa compota de morangos e a nossa calda base, que nós utilizamos 500 ml de água, 125 gramas de açúcar e 15 ml de rum ou conhaque, qualquer outro tipo de bebida. Água e açúcar no fogo, fervo até dissolver o açúcar por completo. Dissolveu, espere esfriar, acrescenta a bebida, tá? Calda bem básica e bem neutra. Os nossos discos de massa de chocolate, tá, gente? Já tudo assado e frio. Então, vamos começar aqui a desenformar e colocar o primeiro disco de massa. Vamos lá, gente. Vou colocar aqui o acetato, porque o meu bolo vai sobressair o tamanho do meu aro, então eu tenho que ter o quê? Uma parede de proteção. Pedi a Nayara para vir aqui cortar para minha fita. O acetato eu encontro em qualquer loja de festa, de artigos de confeitaria, tá? Acho ele em vários tamanhos, 5, 10, 12 centímetros, 8 centímetros. Eu gosto sempre de usar o alto, quando eu trabalho com bolos mais altos, né? Com mais de 3 camadas de massa.
Nayara. Pronto. Tá? Vou desenformar aqui o meu disco de massa. A massa bem estruturada, eu consigo pegar ela sem ela ficar quebrando, tá vendo? Quando eu não fatio a massa, a minha lateral fica bem aparente, bem apresentável. Disco de massa no fundo, a minha calda base. Vou regar, nada de encharcar. Lembra que nós temos um bolo que ele vai ficar aparentemente sem cobertura nenhuma. Então, ele não pode ser um bolo encharcado. Caldinha. Eu estou usando, gente, o saco por questão mais de praticidade na hora de espalhar o meu recheio, tá? Que com colher, às vezes eu coloco recheio de mais de um lado, recheio de menos de outro. Aqui eu tenho um bico perlê 1A, um bico grande. Cortei aqui a pontinha do meu saco. Encaixo o meu bico aqui dentro. Agora eu vou vir com o meu recheio de brigadeiro. Vou começar a distribuir o recheio aqui dentro. Com o auxílio de uma colher, vou espalhar. Agora eu vou vir com a minha compota de morango. Não chegar com essa compota até a borda, tá? Que o peso da outra massa vai fazer com que essa compota se espalhe, chegando até na beiradinha. É um contraste do azedinho do morango com a acidez do limão. Segundo disco de massa. Acomodo bem. Rego novamente com a minha calda básica. Mais recheio de brigadeiro cremoso. Espalho bem. Vem com o auxílio da colher. Gente, o ponto do brigadeiro você espalha sem trazer farelo. Olha que textura. Muito cremoso, né? Mais compota de morango. Bastante pedaço de morango. Posso trabalhar com a fruta fresca? Pode, só que a validade do meu bolo será de um dia. Mais um disco de massa. A não ser que a gente monte esse bolo para o cliente no dia mesmo, tá? Aí eu posso estar colocando morango, que aí ele vai ter mais um dia de validade. A não ser que a gente monte esse bolo para o cliente no dia mesmo, tá? Mais uma camada de brigadeiro.
Vou espalhar também com o auxílio da colher. E vou vir com a compota de morangos. Sobrou um pouco de brigadeiro. O que sobrou, eu vou simplesmente espatular o topo na hora da finalização, tá? Compota de morango. E meu último disco de massa. Pressiono. Viu que o meu bolo sobressaiu o meu aro, por isso que é importante eu ter o acetato. Rego a minha última camada também, né? E esse bolo deve ficar na geladeira no mínimo 8 horas. Ou de um dia por outro, ou em último caso, né, gente? Apareceu encomenda de última hora, 2 horas de freezer. Plástico filme. Nós vamos colocar esse bolo no freezer.